Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Vocês já me conhecem, mas eu vou me apresentar para quem está chegando agora. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Estamos na Semana Internacional das Mulheres e é claro que usaríamos a data para falar ainda mais sobre as empreendedoras. Nós, mulheres, sabemos que a luta por igualdade no mercado de trabalho é diária. Isso é um fato. E para aquelas que decidem ter o próprio negócio, a situação não é diferente, não. A maioria encara dificuldades como jornadas duplas, cuidar da casa e da família, além do trabalho formal, é claro. Outro obstáculo comum no dia a dia das empresárias é a dificuldade no acesso a crédito. De acordo com a pesquisa da Rede Mulher Empreendedora, 43% das empresárias que buscaram empréstimo em 2021 tiveram os pedidos negados, minha gente. Ainda assim, o empreendedorismo feminino não para de crescer. Cada vez mais presentes em espaços de liderança, já são mais de 30 milhões de brasileiras à frente de negócios em todos os portes. Esse dado é do Monitoramento de Empreendedorismo Global. Nós, mulheres, contratamos mais, demitimos menos e fazemos menos empréstimo do que os homens. Este é um dado também da pesquisa feita pelo Sebrae no ano passado. Um dos aspectos que explica o saldo positivo é que as empresárias são mais receptivas aos ambientes digitais. Olhem só esse dado: 74% das mulheres vendem seus produtos e serviços pela internet. Enquanto os homens, esse percentual é 10 pontos menor, ficando em 64%. Esse foi um fator decisivo durante a pandemia. Só em 2021, houve um crescimento de 40% no número de empresárias do país, de acordo com a pesquisa da Rede Mulher Empreendedora. Este movimento é cíclico. As mulheres são mais engajadas na luta contra a desigualdade de gênero e tendem a contratar outras mulheres. Por isso, 7 em cada 10 negócios comandados por elas, por nós, são majoritariamente femininos. Os setores de maior atuação são serviços ligados à alimentação, beleza, estética e moda. No entanto, o que não falta, gente, é mulher com coragem para investir em áreas de predominância masculina. E eu acho que esse é o caso da nossa convidada especial de hoje do Plano de Voo. A Emília Iotes Bernasconi é sócia-diretora da Extra Energia. Seja muito bem-vinda ao Plano de Voo nesta data especial, Emília. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Coisa boa! E quem completa o nosso time de hoje é apenas a Kelly Valadares. A Kelly é analista de competitividade setorial do Sebrae RS e sabe tudo do tema. Bem-vinda a bordo, Kelly! Olá, galera. Muito feliz de estar aqui com vocês, Alexandre e Emília. Eu tenho certeza, gurias, que vai ser um papo muito especial, ainda mais nessa semana, nesse mês, né, que é um mês dedicado às mulheres do mundo inteiro. Gente, antes de a gente começar a nossa conversa, é importante lembrar que, em função da pandemia, o Plano de Voo segue sendo gravado de forma remota para a segurança de todo mundo. A Extra Energia é especialista no assunto e tem uma atuação muito forte em energia solar, tema que está em alta. E quem comanda tudo isso é a Emília, que está com a gente hoje. Emília, qual é o tamanho desse desafio, ainda mais num ambiente que é mais conhecido por ser masculino? É verdade. Um ambiente em toda a sua cadeia é comandado por homens, né? Desde fornecedores, os clientes com quem a gente negocia, a maioria são homens também. Então, sem dúvida, é um desafio para uma mulher se adaptar a estar nesse ambiente, mas encaro isso de uma forma tranquila. Tento aprender com eles, tento somar também e tem dado certo, né? É importante que tenha dado certo. Que bom! E Emília, conta um pouco aí da empresa. Qual é a tua formação? Como é que você entrou nesse ramo? Conta pra gente, pra quem não conhece ainda, te conhecer um pouquinho mais, né, Kelly? Isso aí.
Então, a minha formação é em publicidade e propaganda. Olha isso! Bem longe! Para muita gente, né, não se espera, ou seria administração ou engenharia, na verdade é publicidade e propaganda. Me formei, mas nunca atuei nessa área. Sou formada pela Unicinos em 2013. E, na verdade, ainda quando eu estava na faculdade, eu tinha ideia de empreender. Até era um pouco uma piada na família, porque eu tinha ideia de muitos negócios. Eu toda hora aparecia com uma ideia nova. E a ideia da Extra surgiu em 2015. Na época, a energia solar estava começando a se falar. Né? A gente tem a resolução de dezembro de 2012, começou a se poder instalar sistemas, né? Então, são 10 anos, era bem recente, 2015, então, quando surgiu essa ideia, despertou em mim, de alguma forma, de estar ouvindo nos noticiários, começavam a sair notícias, enfim. Eu fui fazer uma viagem, eu fui para a Europa naquele ano, era agosto de 2015, e caminhando lá no sul da Espanha, comecei a reparar nos telhados, uma plaquinha lá e tal, e aí eu, acho que isso aqui é a tal da energia solar fotovoltaica. E à medida que me deu aquele estalo, que eu reparei na primeira, eu vi a segunda, a terceira, e eu vi que estava muito forte. Então, quando eu voltei, o meu pai é dessa área, meu pai é eletrotécnico, ele tem uma outra empresa que já é dessa área, né, mas faz subestações, redes, era outra coisa, era área de elétrica, mas outra coisa. E aí, quando eu voltei, eu comentei com ele, até mostrei uma foto que eu fiz lá dos painéis, olha só, aqui está começando, e lá já está forte e tal, mas meio que ficou assim, né, essa ideia foi um comentário, não foi nada pretensioso. E um tempo depois a gente conversou de novo e ele disse, eu pesquisei aquele negócio, achei interessante, tu vem há tempo falando que tu quer ter um negócio e tal, por que tu não faz isso? Por que tu não vai atrás? Né? Eu tenho algum conhecimento, de repente posso te ajudar. E ali ele me falou aquilo e realmente eu já estava com aquela ânsia, eu acho que pelo menos uns 3 anos eu vinha estudando alguma coisa que eu pudesse fazer. E eu fui ler mais, fui pesquisar, então, né? Fui me informar sobre aquilo e eu acabei me apaixonando. Acho que deu um match que com os outros negócios que eu tinha pensado não tinha acontecido, de entender que era sustentável, isso me encantou, ser um produto que era de economia verde, né? Isso com certeza logo me chamou a atenção. A questão da economia, o benefício que aquilo traria para os clientes, deles poder economizar um valor muito grande por mês, independência de poder produzir a sua energia, enfim, assim, realmente eu me encantei e aí comecei a ir atrás, marquei o primeiro curso, fiquei uma semana em São Paulo e lá, enfim, foi aí acho que o primeiro momento que eu percebi que era um meio dominado por homens, né? Era um curso, na sua maioria eram engenheiros, eletrotécnicos, acho que em torno de umas 30 pessoas, e tinha eu e mais outra mulher. Essa é a nossa realidade, né? Exato. Emília, e como é que foi para ti, assim, formada em publicidade, tu não chegaste a atuar na área, né? Não, como é que foi o teu, tu falaste que tu te apaixonou, mas como foi teu start ok, todas as minhas outras ideias anteriores não foram ideias que eu toquei para frente, e essa sim, me deu vontade de estudar, eu fui a fundo. O que mais, além dessa questão da parte de economia verde, essa parte de sustentabilidade, o que mais te instigou e por que não as outras ideias, né? O que essa te despertou mais nesse sentido? As outras ideias eu também estudei. Teve uma, inclusive, que eu fiz pesquisa, né? Eu entrei, mas eu acho que a diferença foi que as outras eu gostava da ideia, tinha várias coisas que me encantavam, mas ainda a questão financeira pesava muito. Tinha muita coisa, essa aqui acho que dá dinheiro. Tinha muito essa ideia, né? Não que eu não gostasse, era algum produto, algum serviço que eu tinha identificação, mas ainda a questão financeira pesava muito.
o com a retorno. fotovoltaica, exato, com a fotovoltaica foi diferente. Claro que também a questão financeira importou, mas eu senti assim que foi tão importante quanto o valor que eu senti naquilo que eu ia fazer. Acho que essa foi a diferença. E também acho que eu já estava no estágio assim de andar e não finalizar, não iniciar realmente uma empresa, que eu também já estava tipo angustiada. Não, alguma coisa eu vou ter que fazer, e acho que meio que casou, foi esse combinado de situações. Emília, duas coisas que você falou nesse início da tua fala me chamaram muito a atenção e me levaram a pensar em outras situações, né? Que você falou que, primeiro, que tu viajou e ficou atenta e teve um olhar e falou, opa, aqui uma possibilidade de negócio, fotografou e já mexeu isso. Eu acho que isso é muito nosso, né, das mulheres, a gente somos inquietas, a gente enxerga ótimas possibilidades. E a segunda coisa que me chamou a atenção é que você falou, voltei e fui estudar. A primeira coisa, vou estudar. E o que eu vejo muito na diferença entre nós mulheres dos homens é que eu vejo que a gente busca mais o estudar, a gente vai mais atrás. Os homens acabam testando mais, né? A impressão que eu tenho. Vocês concordam com isso? Kelly, com teus clientes que chegam lá também, com a Emília? O homem, ele é mais intempestivo nesse sentido. Ele vai, ele se joga. A Emília trouxe um fator crucial aqui, que é muito feminino. A questão financeira, o investimento, a abordagem, isso tem uma diferença no próprio tocante da gestão masculina para a gestão feminina. A mulher, ela tem mais essa questão da consciência, da retenção, do tempo, do prazo, da organização, né? E o homem não, o homem, vamos ver o que vai dar, não de forma inconsequente, mas muito mais da forma de se experimentar, de se permitir. Acho que isso ainda tem uma questão entre nós mulheres, que a gente ainda tem essa amarra de não se permitir tanto, né? Se nós vamos ao mercado e nós falhamos, a mulher abriu e fechou, o homem vai ao mercado, ele falha e ele tenta de novo. Nós já temos ainda temos, né, essa questão da retração da sociedade, da própria economia, como tu trouxeste, né, Alexandra? Os empréstimos pedidos pelas mulheres, mais de 40% foi negado. Fiquei chocada, gurias, com esse dado. Fiquei chocada, realmente. E por que foi negado? Foi negado porque a gente não se experimenta, porque nós não temos histórico. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a discutir. É isso que a gente, enquanto empreendedora, enquanto pessoas que pensam em investir, e eu acredito que toda ideia é uma ideia que pode ser execuível, pode ser investida, pode ser desenvolvida. Claro que, na grande maioria das vezes, o que fala de financeiro é um fator decisivo, né? Quando a gente fala da parte financeira. Mas a gente tem que se experimentar, a gente tem que tentar. E acho que a Emília traz isso aí quando ela fala que não foi a primeira ideia e que à medida que ela foi estudando, ela foi percebendo o valor, o ganho que ela teria. Acho que é isso que faz a diferença, né? É aí que vem a cerejinha do bolo e o porquê ela sai da zona de conforto, da área de formação, que seria o que ela teria muito mais conhecimento e muito menos a desenvolver, né? Necessidade de desenvolver, e ela vai para um desafio seguindo os passos do pai, né? Também é uma coisa que normalmente os meninos os fazem, né? E não nós mulheres. Mas é muito legal ver isso. E já tenho mais um questionamento, né, Emília? Como foi, assim, a primeira vez que tu foi contatar um cliente ou tu foi abordada por algum cliente e ele pediu para falar com o diretor, o gerente, e tu disse, prazer, sou eu. Eu estou louca para ouvir algumas histórias da Emília, e imagino que a Kelly também tenha, porque eu também tenho, né? E outras mulheres que estão nos ouvindo certamente já passaram por esse tipo de situação. Conta pra gente, Emília. Já aconteceu e sempre é aquela surpresa, um estranhamento. Perguntou bem no começo, a gente abriu a empresa, eu tinha 27 anos, então também pela idade, assim, né, o pessoal achava realmente curioso, alguns achavam
eu sentia desconfiança, né? Opa, mas como assim, né? Meio que parece que tu vai vendo a pessoa raciocinando e não fecha, assim, o ciclo do raciocínio. Como assim, né? Mas eu acho que dos desafios, assim, uma história que eu lembro foi lá no começo, uma feira que a gente fez em 2017, né? Nessa feira aconteceu uma situação de um senhor, ele vir no nosso stand, a gente era uma feira com vários tipos de fornecedores e a gente estava lá, eu, meu pai e mais um vendedor. E entrou um senhor no stand e ele entrou pelo lado que eu estava e ele pediu para alguém atender ele. E eu estava mais próxima, então fui até lá. E quando eu me parei na frente dele, ele simplesmente olhava por cima do meu ombro e estava procurando, olhando para o lado que estavam os dois lá, meu pai e o vendedor, tipo, querendo que eles atendessem ele. E aí eu falei, posso te ajudar? Ele fez que não ouviu, pedi de novo e ele simplesmente não queria, deu para ver, né? Ele não acreditou que eu, de repente, pudesse explicar, tirar as dúvidas que ele tinha. E o meu pai percebeu isso e, de propósito, ele não levantou, porque ele se indignou por mim, né? Ele leu a situação e ele disse, não, deixa que ela se vire. E no final, acabei conversando com o senhor, expliquei e tal, e deu tudo certo. Nessa mesma feira, aconteceu de eu conversar com outros dois homens, né, em momentos diferentes, e no final da conversa eles me perguntaram se eu era engenheira, né? Então, aí eu acho que isso é uma coisa que ilustra como é o mercado. A gente tem, de algum lado, alguns homens com uma receptividade e uma admiração. Do outro lado, tem aqueles que simplesmente olham para ti e dizem, não, tu não serve e não querem nem pagar para ver, de realmente se tu sabe alguma coisa ou se tu tá ali por mérito ou não, né? Então, acho que essa feira, assim, para mim, ilustra bem o que é a gente no mercado que é dominado por homens. Muito dominado por homens. É incrível isso, porque em muitos momentos eu nunca vi um homem ser um vendedor ou uma pessoa que está apresentando um produto ser perguntado se ele tem a formação naquele tipo de negócio, né? Assim como foi para Emília. E esses enfrentamentos, eles acabam sendo diários, né? E Emília, me fala assim, ó, o teu time, a tua equipe, como é que é essa divisão? Tu tem muitos homens trabalhando contigo. Como é que é isso? Como é que, claro, depois de tanto tempo a gente constrói laços de confiança, né? Então, que essa relação de uma mulher coordenar uma equipe com homens, ela acaba se diminuindo, né? O impacto. Mas a gente sabe que tem. Eu percebo a dificuldade muito mais externa. Interna, eu acredito que é o dia a dia, a competência que vai fazendo com que eles não me enxerguem mais como uma mulher. Eu sou a gestora, eu tô fazendo, à medida que eu vou passando as coisas, elas vão acontecendo, eles vão criando confiança no trabalho. Eu acho que isso supera a questão do gênero, né? É o que eu posso dizer. Mas a nossa equipe, ela tem homens também, os vendedores, eu faço também a parte comercial, sou gestora comercial, então são todos homens, os vendedores, e a parte administrativa, a gente já tem mais mulheres, na engenharia, inclusive, também temos mulheres, né, e eu acho que dentro, até por ser eu ser a mulher que comanda a empresa, não tem a gente não olha a mulher, não tem, eu acho que não tem, sinceramente a impressão que eu tenho é que não se tem essa divisão, esse olhar sobre o gênero, ela fez errado, é a mulher, não tem, porque senão eu não poderia estar no comando da empresa. Então, a equipe tem um fornecedor que a gente começou a trabalhar há uns 2 anos atrás, e esse fornecedor brincava comigo, nossa, mas só tem mulher, porque ele ligava, a administrativa era mulher, a parte da engenharia era com uma eletrotécnica, a que fazia compra era mulher. Aí comigo, né, falava comigo também, disse, nossa, só tem mulher? Não, tem homem também, não te preocupa, né, a gente não... Tem os homens também, eles instalam e tal. E uma outra questão curiosa que aconteceu foi no último trimestre de 2021, a gente abriu vaga, nós queríamos montar uma equipe
de instalação com mulheres. Uau! Até essa ideia foi do meu pai, não foi minha, tá? Foi uma ideia dele, fazer abrir oportunidade, enfim, para mulheres que gostariam de estar no campo, instalando e tal. A gente sabe que é um trabalho bastante pesado, mas surgiu essa ideia, a gente foi atrás. O que aconteceu? Acabou que não conseguimos montar a equipe, né? Ainda tem alguns trabalhos, alguns cargos, digamos assim, até pela questão física, né, que acabou que não conseguimos montar. Mas eu acho que, assim, talvez só o tempo não era o momento certo. Mas é uma ideia que a gente tem mais para frente, sim, de ter uma equipe só de mulheres ou pelo menos ter alguma mulher na equipe, porque a ideia é o quê? A mulher tem a questão do capricho, do acabamento. Então, a ideia era essa, né? Trazer essa que é uma característica mais nossa, né? Para campo, né? Não deu certo agora, mas nós não desistimos. Então, mais para frente, acredito que vai dar certo. Kelly, essa conduta aí da Emília, em que organizou para tentar ter uma equipe de mulheres super inovador, né? O mercado não estava pronto, me parece, não está maduro para isso ainda, mas ela não tirou essa ideia do foco, ela só deixou do lado. Não descarta. Ela merece uma estrelinha dourada por isso, Kelly. Com certeza, e é muito interessante isso que a Emília traz, na questão de algumas atividades laborais, ainda a gente ter essa resistência da mulher exercer. E aí não é só uma coisa, não vamos passar toda a culpa para os homens, né? Não é que o homem vai desmerecer, mas é a mulher em si que não se sente preparada ou eu não vou ter força suficiente para levantar uma placa, alguma coisa assim, né? Então, nesse sentido, acho que fica aí o desafio e para as empreendedoras que estão nos ouvindo, né? Que façam esse autodesafio também. Por que não eu tentar isso? Mas isso só dá certo se não for eu tocando, eu preciso ter um sócio, um homem que esteja comigo. Por que não tentar, né? Por que se dobrar nessa coisa que vem muito rígida de isso é para meninos, isso é para meninas, né? Eu brinco, né? Tem certas questões, como a Emília trouxe ali da feira, quando o senhor não queria falar com ela. Eu sou engenheira de formação. E eu já vivi ao contrário por ser uma mulher engenheira industrial. Imagina, uma mulher engenheira industrial, o que ela sabe de máquina? Capaz, né? Não vai saber. E aí começar a falar do motor, e a pessoa começar a prestar atenção. Como tu sabe isso? Sou engenheira. Tu é engenheira? Sim, tenho mestrado em materiais. Tu tem mestrado em engenharia? Sim, tenho mestrado em engenharia. E aí começa... Bem aquilo que a Emília disse, aí começa a voltar em função da minha formação. Mas eu já fui confundida com a menina do café. Sim. A Emília não teve isso. Eu já fui. Eu pensei que tu era a menina do café, desculpa. Não, mas posso ser, o senhor quer um café? Sirvo também. Ou quando a gente chega nas reuniões e ouve aquele comentário, que bom que a fulana chegou para embelezar a nossa reunião. Isso é muito chato, não é, gurias? Sim, eu vi recentemente essa, assim, as mulheres que embelezam o nosso setor. Não, eu não estou aqui para embelezar o setor, estou aqui para trabalhar. Estou para fortalecer e fazer o setor se trabalhar, né, Emília? E desculpa se somos lindas e maravilhosas, esse é um bônus, né? Não posso fazer nada, mas isso não altera o nosso profissionalismo, a nossa capacidade de ser empreendedoras, e daí a gente volta naquele assunto, né, que a gente estava falando antes, que a Kelly muito bem trouxe, de que a gente testa menos por mais medo de errar, porque a gente tem uma pressão do mundo, né? Muito de sermos bastante perfeitas. Então, como, né? Se a gente erra, é mulher. Por isso que errou. Então, eu acho que essas redes que a gente pode formar, e o dado que eu trouxe lá no início, de que mulheres ficam mais atentas em contratar outras mulheres, isso também, no mundo dos negócios, ajuda a fortalecer essa questão do gênero, né? Das mulheres empreenderem mais
e botar a cara mesmo, bota o cropped, né? Como é o meme que tá circulando agora. Então, isso eu acho que é muito interessante o jeito que a Emília traz e que a Kelly também trouxe, porque também é um incentivo para algumas mulheres que ou estão no empreendedorismo, estão um pouco com medo, ou para as mulheres que têm o desejo de empreender, que estão com a cabeça fervilhando de ideias, como foi o caso da Emília, e às vezes não bota o carro na rua, né? Porque a gente, enfim, tem muitas coisas. Então, acho que esses depoimentos da Emília e essa Kelly trazendo a história dela também nos ajuda a fortalecer esse círculo de a gente trazer outras mulheres para o mundo do empreendedorismo, que é maravilhoso. Não, e o legal aqui também, né, Alexandra, é a questão de que muitas vão se perguntar, mas o sócio da Emília deve ser o marido. A Emília é casada, né, Emília? Me corrija se eu estiver errada. Sim. A Emília é casada e o sócio não é o marido. Que escândalo! Mas que escândalo isso! Então, aí também tem o desafio, né, Emília? Como é que é? Não sei se... não digo a vida pessoal, mas como é que é tu ter o teu negócio? Teu marido também tem os negócios dele, né? Como é que é essa vida de 2 empresários, 2 empreendedores em casa? Como é que funciona? Bem louca, sinceramente. A gente tem o cuidado, né, de não falar tanto de trabalho, mas eu acho que eu e ele, a gente gosta muito do que faz. Eu aprendi muito com ele no começo, né? Foi uma pessoa... Meu pai foi fundamental, né? Não tenho nem o que dizer, mas meu marido também, né? Por ele já ter muita experiência na parte administrativa, a gente trocou muita figurinha no começo, aprendi muito com ele. E hoje eu fico feliz porque ele diz que ele aprende comigo, né? Então, a gente conversa muito, mas... É aquela coisa, eu não sou empresária das 7h30 às 5h30, né? É o tempo inteiro. Então, a gente vê uma coisa, a gente já começa a discutir, esse negócio aqui, a gente está sentado num restaurante e começa a fazer cálculo, assim, é quase um estilo de vida, eu diria. Às vezes até gostaria de desligar, né? Porque tu tá sempre com a cabeça fervilhando, enfim, a gente tem ideias de outros negócios juntos, não sei se vai dar certo, né? Porque 2 caciques, mas é muito bom ter essa troca, né? E como eu falei, me deixa feliz de hoje entender que a minha trajetória, essa tem 6 anos, eu já tenho algumas coisas para compartilhar também, né? Ter um ponto de vista, eu acho que isso é importante. A mulher, ela tem sim um outro ponto de vista. Eu acho que a gente tem uma sensibilidade, e não é ser sensível, não levar para esse lado, uma sensibilidade que muitas vezes traz uma visão nova, né? Às vezes vejo eles discutindo, de repente eu trago uma ideia nova. Acho que é uma outra visão que a gente tem para somar, né? Então, importante isso. Que legal. Outra que me veio aqui a Emília falando no sentido dela poder passar também pela experiência, né? A Emília é uma mulher jovem, ela tentou muito jovem, né, se aventurar no mundo dos negócios, mas quando a gente tem aí uma maturidade um pouco maior, que eu brinco que está dentro da casa dos entas, né, dos 40, dos 50, às vezes se parece um pouco mais difícil, né? Começa a ficar, porque eu já tenho uma trajetória de vida, eu tenho família, eu tenho que pensar nisso. E eu queria ver de ti, assim, Emília, nos teus maiores desafios que tu tivesse, assim, o que tu diria para as mulheres que querem empreender? O que é o fator decisivo? O que faz com que a mulher tire do papel, coloque em prática e não desista? O que tu diria, assim, para quem vai, vamos lá, vou empreender hoje. O que tu me diria, Kelly, tu quer empreender, começa assim. É isso que tu precisa fazer. O que seria a tua dica? Acho que a coragem, né? Coragem de dar o primeiro passo. E a outra dica seria se preparar. Acho que é importante o empresário, de forma geral, né? A gente precisa ter conhecimento em várias áreas. Então, desde design, finanças, RH, marketing digital, e a lista só vai, né? Então, acho que é importante se preparar.
conhecer, buscar entender o produto ou serviço que ela quer começar a trabalhar, né? Mas não só isso. E tá sempre estudando. Eu estou sempre estudando. Toda semana eu assisto uma live, eu assisto sempre alguma coisa me alimentando para não ficar limitada, e até porque o meio empresarial é tudo muito rápido, né? Energia solar, então nem se fala, um mercado que cresce. Esse ano a previsão é crescer 300%, isso é absurdo, né? Então, ter esse olhar para se estar sempre buscando evoluir, é uma coisa minha que eu vejo, assim, eu estou sempre insatisfeita, eu quero todo dia ser melhor, né? Eu acho que aí também, por estar no meio que tem muitos homens, acho que a cobrança ainda é maior, né? De tu, poxa, eu tenho que estar sempre evoluindo. Mas seriam essas as dicas. Kelly, quero aproveitar aqui e dizer que eu sou uma dessas mulheres que deu uma guinada de vida e resolveu empreender porque a sementinha estava no coração. Então, quero compartilhar isso, especialmente nesse episódio tão especial que é sobre essa data e sobre nós mulheres, né? Eu trabalhei uma vida inteira, né, em redações pelo país. Eu sou jornalista de formação. Eu achei que eu ficaria uma velhinha, uma jornalista velhinha dentro da redação. Seria a última a apagar a luz. Mas meu pai foi um empreendedor sempre, nato. Não foi empresário, mas ele era um empreendedor. E o bichinho do empreendedorismo, ele estava no meu coração. Mas eu tinha medo, eu pensava, não vou conseguir. E quanto mais eu fui me consolidando em redações e aumentando o meu cargo, estando mais consolidada, parecia que o sonho do empreendedorismo estava ainda mais longe. E uma certa decepção me fez enxergar, me abriu o mundo e me fez enxergar que eu não estava velha com 32 anos para largar o que eu tinha construído e ir em busca de uma nova fase da vida. E eu tirei coragem, não sei de onde, e às vezes eu fui sem coragem e com medo mesmo, e aí pedi demissão, e todo mundo falou, meu Deus, você é louca, você tá super, né, tua profissão, tu tá muito bem na tua carreira, na tua profissão, tu estudou para chegar onde tu tá, e quando eu cheguei lá, não era aquilo que eu queria. E aí, há 8 anos, eu resolvi começar a empreender. E também, bem isso, acostumada a ser uma funcionária CLT. Com chove ou faz sol, se eu estou empregada, lá até o dia 5, meu salário cai na conta, as minhas férias estão garantidas, o meu 13º está garantido. E eu vim para o fantástico mundo do empreendedorismo. E o primeiro ano foi muito delicado, porque é o ano em que você está semeando. Então, tu não está colhendo ainda, a colheita demora um pouco para acontecer. E o primeiro ano foi muito desesperador, porque eu me senti muito sozinha no mundo do empreendedorismo. É um mundo masculino, que a gente já falou bastante, e eu me senti muito sozinha. E no primeiro ano, eu só não desisti, porque eu tive muito apoio de outras mulheres que estavam um pouco mais maduras, Emília. Outras Emílias passaram na minha vida e me ajudaram muito. E eu comecei a estudar muito e descobri outras coisas, e hoje eu estou muito feliz, completando 8 anos da minha empresa, da minha agência. Sou uma feliz empreendedora. Então, ouvir falar, Emília, me toca muito. Ouvir os relatos da Kelly também me tocam muito, porque também é sobre a minha vida. Então, hoje eu queria compartilhar que estamos em várias frentes nesta mesma luta para tocar os nossos negócios. É verdade. E eu tenho uma outra curiosidade, Emília. Hoje a Extra Energia fica na cidade de Bom Princípio, né? Isso. E como é que é para ti, eu não sei, a abrangência da Extra? Hoje a Extra atende a nível regional, mas como é que foi a cidade de Bom Princípio, uma cidade que é uma cidade menor, é uma cidade de cultura alemã. Como é que foi a Emília estar à frente da Extra Energia? Como é que foi na cidade em si? Olha, muitas pessoas nem sabem, talvez, né? Porque, como desde o começo, o meu pai, como responsável técnico, assinando os projetos, ele estava junto, então
entendem que, né, tem a presença dele, então se misturam, digamos assim, as figuras, né? Eu acabo fazendo muito pouco esse trabalho de campo, né? Não sai, meu trabalho é mais interno, até talvez como uma certa proteção, não vou dizer que não seja isso, por entender que conforme vai ter essa coisa, poxa, né, mas uma mulher e tal, eu sinto isso um pouco, confesso, né, mas por um outro lado tem sempre aquele outro grupo que admira, que acha legal, que incentiva, que no começo ficou sabendo e mandou força, assim, tem casos, eu tenho pelo menos 2 clientes que eu lembro de terem comentado que fecharam conosco pela minha presença, né? Por sentir a mulher tem uma coisa de passar, uma coisa de segurança, conforme não é segurança a palavra ideal, acho que mais uma coisa de não é nem honestidade, não sei credibilidade. Credibilidade, acho que essa é a palavra ideal. Então, eu lembro de 2 clientes que fecharam conosco por saber que tinha a presença, eu estava junto na negociação, passou isso de alguma forma, né? Então, tem os 2 lados, mas eu acho que foi muito mais positiva a receptividade do que o contrário. Que bom ouvir isso. E aquela pergunta, Alexandra, que eu sempre falo com os empreendedores em geral, assim, né? Que tem um meme até sobre isso, né? Se você quer fazer sucesso, não conte com sua rede de amigos nem sua família, porque não são estes que vão fazer você vencer. Dentro da tua área, que também não é qualquer pessoa hoje que vai conseguir colocar a fotovoltaica ou vai instalar, ou até mesmo tem conhecimento. Não é uma coisa assim que a gente pode dizer que é um produto de prateleira. A gente sabe que é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar bastante, a parte de marketing, principalmente, quando a gente fala do mercado em si. Não as empresas que trabalham com a energia fotovoltaica, né, com a instalação dos painéis, mas para que o público entenda, porque também é de interesse das grandes distribuidoras de energia que não se saiba. É interessante que o pessoal não tenha todo esse conhecimento ou que não seja tão difundido para que eles consigam continuar fornecendo energia aí com tanta velocidade com a forma que eles fazem hoje, né? Mas deixa eu te perguntar assim, pensando na tua rede de amigos, de família, tu pode dizer que teus maiores clientes foram apoiadores, foram amigos, foram da rede de apoio, ou teus maiores clientes, ou a maioria dos teus clientes são de fora? Dos 2. Eu acho que tiveram amigos que compraram, sim. De forma geral, acho que também, de novo, mais positiva. Eu sei que tem realmente essa história e de que muitas vezes a gente não tem o apoio, né? Claro, tem a ver, como tu falou, né? O produto, hoje a energia solar tem financiamento, eu diria que está muito acessível para várias classes mesmo. Não é como lá no começo, que era um produto realmente que poucos tinham acesso. Mas, de forma geral, sim, eu senti isso. Eu acho que até porque, assim, as pessoas que me conhecem, elas sabem como eu sou e a forma como eu vou levar o trabalho, né? Então, essa seriedade, o comprometimento para um investimento desse porte, isso pesa, né? Então, acho que nesse caso valeu muito, porque aí a minha figura é eu dando a cara a tapa, não, vai lá, investe, eu tô aqui, a garantia é comigo, né? Comigo, com meu pai, que já tem 30 anos aí no mercado, então eu acho que foi positivo. E hoje tu trabalha bastante, Emília, a questão do financiamento para os teus clientes, tu traz isso para essa oportunidade, ou já quando chegam em ti, já chegam com essa, eu já sei se vai ser minhas economias ou se vai ser financiamento, como é que funciona? A gente procura ter uma relação muito boa com as instituições financeiras, né? Somos parceiros, temos uma proximidade justamente para facilitar para o cliente, à medida que ele nos pede orçamento, a gente já vem com uma simulação de quanto ficaria a parcela, né? Para facilitar, né? Ele já entende logo se aquele é um investimento que faz sentido para ele ou não, se está dentro da capacidade dele de pagamento, então a gente já procura vir com isso para ele, né? Também tem casos que eles têm lá uma foto, tem um banco, alguma coisa específica que querem tratar diretamente, a gente vai também se adequar.
E, Emília, abrir o negócio sempre é o desafio. A gente falou bastante de crédito aí, como a gente tem negado os nossos créditos, né? Como é que foi para abrir? Tu tinha uma poupança, tu tinha uma reserva, tu buscou financiamento? Como é que tu começou isso para as mulheres que estão nos ouvindo e estão aí tentando descobrir qual é um caminho para iniciar? Eu tive a sorte de ter o meu pai que me apoiou nesse sentido, né? Realmente foi um empréstimo, não foi dado, foi devolvido à medida que a empresa foi tendo saúde financeira, foi devolvido, mas foi um empréstimo que eu fiz com ele. Então, foi fundamental, né? Sem ele, realmente, ouvindo os dados que tu colocou lá no começo, que eu não tinha conhecimento, é complicado para quem não tem essa oportunidade que eu tive, depender de crédito externo e não conseguir, né? Eu acabei tendo essa sorte. Que legal, é bom ouvir isso também, de saber que tu teve um incentivador, né, que tem a pessoa que acreditou na tua ideia e a informação que tu estava trazendo era sólida o bastante para investir, porque por mais que seja o pai, o risco havia, né? Tinha o risco da ideia não dar certo, tinha o risco do investimento não fluir, né? E aí de outras formas, obviamente, com outra empreitada ou um trabalho você pagaria, mas não teria garantia, né? E quanto a isso, Emília, tu tem dentro, além do teu pai, tu tem outras pessoas da família que trabalham na empresa? Não, somos só eu e ele. Já tá bom. E o teu marido empreende na mesma área que você ou em área bem distinta? Não, e aí que tá, é uma curiosidade, porque meu marido trabalha numa área que é ao contrário, ele trabalha, a família tem confecção feminina. Então, se eu trabalho só com homens, ele trabalha só com mulheres. Kelly, eu adoraria poder ficar só observando por um turno assim, o almoço dos dois, Kelly. Uma mosquinha eu queria ser para ficar observando essa conversa. Acho que é engraçado. A Emília falando de números do mercado, a legislação que agora está mudando, né, Emília? Nova legislação, e o marido dela falando porque Nova York é uma tendência de moda. As estampas. É bem assim. Ele já chegou a opinar alguma vez em alguma situação? Olha, eu, né, saindo do contexto. Tipo assim, vai, Emília, não ficou legal essa roupa? Ou não chegou nesse sentido? Ele é muito tranquilo, assim, ele às vezes, eu pergunto para ele, na verdade, né, o que tu acha, né, então, mas assim, ele não é muito de se intrometer ou coisa assim, mas eu lembrei agora que a gente entrou na história dele, eu acho que uma coisa importante em relação à mulher empreender é a questão da vida pessoal, particularmente da gravidez, né, hoje eu estou com 33 anos, e o projeto de ser mãe acabou sendo adiado em função da empresa, né? Hoje eu tenho uma demanda grande de trabalho, por ter responsabilidades. Isso é importante para o casal ter essa conversa, porque ele já está nessa de ser pai, ele tem que ao mesmo tempo entender que eu também tenho a vontade, mas tem outras coisas, então é uma conversa que é importante ter, né? E não é uma conversa, isso é quase que diário, né? Dele entender que para a mulher é diferente, né? Ele respeitar esse momento, respeitar, é uma decisão em conjunto, mas é uma decisão que toca muito mais a mim, né? Quem vai mudar, de fato, vai ser para mim, né? Então, é importante isso, né? Os maridos das empreendedoras entenderem que esse fator é bastante delicado e tem que ter essa compreensão. Tem que ter, porque senão vai ficar assim, de um lado te puxam, para o outro te puxam, né? Fica conflitante, digamos assim. Né? Mas agora sim, eu já venho há 1 ano e meio no processo de
ir repassando funções para que eu possa, então, ir tranquila e me dedicar e ser uma mãe presente, não uma mãe que só está dentro da empresa, né? Que não é o que eu quero ser, eu quero realmente curtir essa etapa também. Alexandra, o perfil da Emília é um perfil forte, né? A gente percebe que ela é uma mulher forte. Você imagina ela tendo que delegar as funções da empresa? Olha o quão empreendedora ela é, não só para a empresa em si, mas na vida particular dela também. A nossa vida a gente também tem que levar. Eu brinco que o meu casamento é uma sociedade, né? Sócios querem crescer juntos, né? Não pode ser. Eu sempre falo, o casamento não pode ser só dividir. A gente tem que pensar em somar, em multiplicar, dividir também, mas nesse sentido de crescer juntos, né? E aí imagina que ela já está nesse empreendedorismo também na parte pessoal dela, para delegar a função, começar a se desligar. E eu, por experiência, eu tenho uma bebê em casa. Eu fui mãe aos 38 anos. Eu também fui protelando, eu protelei por causa da graduação, depois eu protelei por causa do mestrado, depois eu protelei por causa de trabalho, que tinham projetos bastante desafiadores. E hoje, o que eu digo assim, realmente, a gente tem uma dedicação que é diferente. Por mais que eu tenha um pai mega presente, tem momentos que é a mãe, a criança que é a mãe, é também um vínculo diferente, a mãe para com a criança. Então, também tem que ser empreendedor nesse momento para saber o quando delegar, quando puxa para o seu lado. Então, assim, é muito legal ouvir essa experiência e também para trazer para o pessoal, né? Não é fácil. Não é fácil para ninguém, é desafiador, é estudo sempre, é uma imersão, é estar almoçando, é estar viajando. Estava viajando de férias, né, Emília? Viajando de férias e olhando, e procurando, enfim, buscando, né, alguma coisa que acabou despertando o negócio em si. Então, o desafio não é só o empreender, o desafio é se manter empreendedora enquanto você está com a sua empresa. Porque, vamos lá, é desafiador abrir, é desafiador manter, mas depois que o negócio está posto, a gente tem que estar sempre pensando no diferencial, a gente tem que estar sempre pensando o como fazer diferente, fazer melhor. Não, o mais do mesmo tem muita gente no mercado. E o mercado não comporta mais o mais do mesmo, né? O mercado digital, que nem a Emília trouxe, está vindo arrebatador. E aí, esses dias ainda discutíamos, né? Por que mandam uma balinha quando fazem, dependendo da empresa, entrega do e-commerce? Gente, olha o carinho. A pessoa se deu o trabalho de parar, colocar uma balinha ou um recadinho, alguma coisa. Muito mais legal tu abrir a caixa e ser surpreendido do que aquela caixa que vem por ela por si só, que não agrega nada, né? Então, acho que os desafios são esses. Além de empreender, manter, é fazer o diferente. Não ser um copia e cola, não ser aquilo que o mercado já está saturado. É conseguir trazer a sua própria essência. Acho que a Emília traz isso muito forte na Extra, né? Acho que pelo nome em si já diz também, né, Emília? Extra Energia, acho que traz muito, reflete muito, conhecendo a Emília, a pessoa dela, né? Tem uma energia extra aí nessa pessoa que está à frente da sua empresa. A ideia do nome era esse, de que a gente ia fazer um extra, a gente vai, quando entrega, é para ser um a mais, né? Não fazer o comum, que tu acabou de falar, Kelly. É a balinha que vai junto, né? E interessante, né, que a Kelly trouxe exatamente o exemplo da balinha, que é a coisa que a gente mais vê. E quando tu olha somente pra balinha, fica, nossa, você me mandou uma balinha, tipo... Mas não, essa balinha vem carregada do carinho, da atenção que essa empresa tem para comigo e para com a minha família. No caso da Emília, que não é coisa de prateleira, né? Não são compras baratas que tu faz. Eu faço esse mês e mês que vem. Não são compras tão recorrentes assim. Imagino que as ampliações sim. Mas que é um investimento e que traduz no bem-estar da família como um todo, né? Porque se as placas que vocês colocam nas casas, apartamentos, enfim... Se elas não funcionarem direitinho e a pessoa for lá tomar banho e tiver água fria, é um impacto absurdo para a tua empresa, né, Emília? A pessoa vai reclamar com certeza. Então, esse carinho, a balinha da Emília, né? É tudo perfeito e ainda um mais aí.
A gente, ao longo desses anos, foi desenvolvendo processos. À medida que a empresa vai crescendo, que vai tendo mais clientes, tu desenvolve processos justamente para ir melhorando. Acho que já erramos também, né? Isso foram fatos que fizeram com que a gente melhorasse os processos e é um foco que eu tenho bastante, assim, de melhorar a qualidade. A gente entende hoje que vende energia solar, ela é serviço, ela não é produto. Eu tenho um projeto, eu tenho uma instalação e os serviços são executados por pessoas. Então eu preciso ter tudo muito redondinho para que tenha uma harmonia. A gente costuma dizer aqui na empresa que a gente é uma máquina e cada um faz parte dessa engrenagem. Então, aí a gente precisa fazer com que ande, com que tenha sinergia entre essas partes para entregar lá no final algo que funcione e que o cliente fique satisfeito. E aqui a gente sabe muito bem, né, Kelly, que o boca a boca, né, ainda é uma coisa muito importante e que uma avaliação negativa pode anular uma história de uma empresa que fez sempre tudo certo, mas um comentário equivocado, errado, um descontentamento pode destruir uma história de uma empresa. Principalmente quando não está na mão da gestão, né? A Emília tem aí várias equipes que fazem as instalações e são essas as equipes que levam a extra, né? Por mais que a negociação seja feita com o comercial, tenha o pessoal ali, a entrega mesmo, o cliente só vai ver a extra energia dentro da sua casa quando essas equipes estiverem lá. Então, tu imagina, e eu sempre falo isso e o pessoal demorou até entender, né? Os clientes demoram quando é prestador de serviço. Gente, não dá para ir com a calça rasgada, com a camiseta toda suja, todo manchado. Tu vai entrar numa casa, o sapato tá deplorável, tu não sabe se a pessoa limpou a casa ou não, ou enfim, a pessoa tem alguma restrição. então, isso tudo acaba acarretando na imagem da empresa. Então, eu imagino aí o que a Emília faz de treinamento e como é que ela trabalha a equipe que faz o externo, né? Eu não sei hoje, Emília, quantas equipes tu tem, como é que tu trabalha isso para que seja de forma muito, assim, uníssono no discurso, tanto teu, do comercial, quanto de quem entrega, né? Que sejam todos na mesma linha. Olha, eu diria que é um trabalho quase que diário, né? É uma doutrina que a gente faz, de estar repetindo às vezes as mesmas coisas, e é um desafio porque são pessoas que estão entregando aquele serviço. Então, um dia eu não estou bem, eu não estou bem, mas eu estou lá fazendo, daqui a pouco eu posso esquecer uma coisa que vai ser fundamental. Então, assim, é bastante desafiador isso, né? Motivar as pessoas também, né? A gente tem um lema aqui na empresa que a gente faz para os clientes como a gente gostaria que fosse feito para nós mesmos. Então, esse é um dos lemas que a gente tem aqui. Então, eu vou lá, eu vou fazer com a dedicação, imaginando que eu estou fazendo na minha casa, na minha empresa, da melhor forma possível. Isso desde o começo, né? A gente tem um processo de orçamento que é particular, assim, desde o começo a gente oferta para o cliente uma situação que vai funcionar com todos os dados, a gente levanta antecipadamente os dados do local onde ele vai instalar para ofertar algo desde o começo que funcione dentro do esperado, né? Então, todo o nosso processo, ele é bastante meticuloso, e aí, lá no começo que tu falou, Karen, eu me identifiquei, porque eu vejo que é uma diferença que a gente apresentou desde o começo na Extra, de ter uma preocupação com o que está entregando e não sair vendendo, né? Eu vejo isso em concorrentes, principalmente as empresas que são gerenciadas por homens, uma força comercial muito forte, muito foco em vender. E a gente, desde o começo, se preocupou muito com aquilo que estava fazendo, de desenvolver e entender o produto, o serviço, o que era necessário para fazer funcionar, e não só vender e não se preocupar com o que está entregando. Acho que essa é uma grande sacada, né, Kelly, enquanto business, negócios, né? E às vezes eu vejo que a empresa abre, foca muito mais na equipe de vendas, bota um monte de gente na rua, vamos vender.
o vendedor cumpre a função dele, que é vender, e a empresa não está preparada para essa entrega, né? A gente vê bastante disso e aí, às vezes, eu penso, poxa, eu comprei experiências pessoais, né? Eu comprei um produto, um serviço, o marketing era lindo, o anúncio era lindo, a proposta era linda, o chat de atendimento foi lindo, o vendedor foi maravilhoso, o produto atrasou, chegou com embalagem ruim, né? Com esses problemas, e como isso causa uma reação muito ruim do consumidor perante a marca. Não é só o diferencial, né? É a questão principalmente da perpetuação da marca no mercado. Se eu quero ser uma marca que eu seja lembrada por excelência, por qualidade, e o que a gente fala muito agora, a gente não entrega preço, a gente tem que entregar valor. Indiferente se a gente está vendendo produto, se a gente está vendendo serviço, nós temos que entregar valor para o nosso cliente. O nosso cliente ele tem que se sentir que o dinheiro que ele dispensou para aquela compra, ele foi valorizado. O meu dinheiro foi valorizado porque eu comprei para me entregar X e está me entregando X, Y e Z. No sentido de que eu fui bem atendido, eu tive um pós-venda excelente, se eu tive que fazer algum recall, eu tenho aí a retaguarda do pessoal que me deu o suporte, conseguiu trabalhar comigo. Então, é nesse sentido que a gente sempre tem que pensar na entrega de valor para os nossos clientes. Os clientes eles têm que se sentirem lisonjeados, eles têm que se sentirem bem e estarem sendo nossos parceiros. E eu sempre digo, né, que legal quando deixa de ser apenas um cliente e passa a ser um amigo. É o cara que vai te dar um feedback positivo, é o cara que vai te dizer assim, poxa, passei, como a Emília, né, passei lá em tal lugar, vi um carro adesivado da empresa, estavam jogados no chão, ou estava tudo espalhado. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter essas preocupações, é saber o que a gente está entregando, e acho que a Emília ela tem a sacada perfeita. Como eu gostaria que entregassem para mim? Como eu gostaria que prestassem o serviço para mim? Acho que é aí que a gente começa a ver o diferencial das empresas que estão no mercado. Quando a gente fala que a empresa, quando o instalador vai colocar as placas, ele sabe que lá, a retaguarda, na empresa, a Emília está esperando que entreguem como se fosse entregar para ela, como se fosse entregar para si próprios, né? Então, vem daí as sacadas que o pessoal que vai empreender, ele tem que pensar no caixa, ele tem que pensar na administração, ele tem que estudar mercado, ele tem que estudar cliente, ele tem que saber se é por e-commerce, se é via física, como se implementar, mas, sobretudo, quando chegar no cliente, quando bater no cliente o serviço ou produto, que marca que eu vou deixar? É uma marca positiva? Beleza. Se não é positiva, recalcula a rota e vamos ver onde é que a gente tem que ajustar aí para estar acertando, né? Emília e Kelly, eu tenho certeza que esse papo aqui poderia seguir hoje o dia inteiro e amanhã, e a Emília traria muitas outras dicas, mas infelizmente a gente precisa se encaminhar para o fim desse podcast super especial desta data 8M, onde a gente está aqui com a história incrível da Emília, que passou a empreender numa área em que não era dela, e que hoje está com a empresa que a gente pode dizer que é um sucesso, que é uma história que inspira. E eu espero, Emília, que essa tua história inspire outras mulheres que estão nos ouvindo, que já estão no maravilhoso mundo do empreendedorismo e as que estão aí em dúvida sobre empreendo ou não empreendo. Emília, o nosso obrigado gigantesco pelo teu tempo, a tua generosidade e a inspiração que tu és. Obrigada. E realmente, quando eu aceitei, a gente combinou de fazer esse bate-papo, eu pensei muito nisso. Eu pensei que a minha história, de alguma forma, pudesse inspirar e encorajar outras mulheres para que aquela ideia que elas estão tendo lá no íntimo, que elas vêm pensando há algum tempo, que elas realmente deem o primeiro passo, porque vale a pena, é um desafio, mas se há uma vontade, se há um interesse, vão atrás, vai dar certo. Estudem que vai dar certo. E aquele obrigado especial, é claro, para Kelly, que trouxe tantas informações importantes, que é quem está na ponta atendendo muitas mulheres. Kelly, o Plano de Voo só pode te agradecer muito e as portas estão sempre abertas para te receber.
Obrigada, Alexandra. Obrigada, Emília. E o convite especial aí para quem está pensando em se desafiar, em empreender. Lembrem-se, né? A missão do Sebrae é essa. É trabalhar com micro e pequeno empreendedor, é trazer tudo que a gente tem aí dentro da nossa bagagem, da nossa história de quase 50 anos, para conseguir fazer com que essas empresas se fortaleçam, possam se emergir dentro dos seus assuntos, possam estudar e que a gente possa ser aí um agente fomentador deste empreendedorismo. Obrigada, gente. E é claro que aquele nosso agradecimento muito especial para todas as mulheres que nos acompanham aqui no Plano de Voo. Estamos juntas na luta por cada vez mais espaço e mais oportunidades no empreendedorismo e em todos os setores da sociedade. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhum episódio do Plano de Voo. Lá você também fica sabendo das ações do Sebrae e recebe dicas valiosas sobre empreendedorismo. O meu abraço apertado a todas as mulheres e a todos os ouvintes e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.